Olá, meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor. Aqui quem fala é o Henrique Severo. Meus irmãos, antes de eu estar trazendo essa mensagem aqui, eu queria falar com todos vocês que o que acontece. Eu boto essas mensagens aí no meu canal, mas eu não sou teólogo, eu não curso teologia, não cursei. Eu faço uns cursos básico, principalmente online, porque para mim poder me aprofundar um pouco, aprender, trazer para a minha vida, para o meu dia a dia, mas eu não sou pregador, eu não vivo da pregação, eu não estudo teologia para poder me aprofundar para viver disso. Aquilo que eu trago aqui, meus irmãos, para o nosso dia a dia, é um aprendizado, aquilo que o Espírito Santo de Deus me dá, o entendimento que o Espírito Santo de Deus me dá, e eu trago para a minha vida, para o meu dia de hoje. Amém, meus irmãos? Então eu não sou pregador, não sou teólogo, não sou cursado em teologia, certo? Eu faço uns cursinhos assim básicos, mas para o meu aprendizado, para o meu entendimento. Eu tento compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendo, aquilo que o Espírito Santo de Deus me dá, a revelação que o Espírito Santo de Deus me dá. Amém? Mas eu queria estar compartilhando com todos vocês aí uma mensagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, que vai dizer assim: depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9. E logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram: aquele que tinha sido curado é sábado, não te é lícito levar o leito? E ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Glória a Deus, aleluia, né, meus irmãos? Eu creio que você que está assistindo esse vídeo aí agora, aí, eu acredito que você já entendeu, compreendeu a revelação dessa mensagem. A palavra aqui mesmo disse, eu estou me secando aqui, meus irmãos, porque está muito calor, muito quente. Eu moro aqui em Belfor Roxo, Parque São José, e a lua aqui tá abençoada. E não tem um ar-condicionado, então é complicado. Aqui a palavra aqui, meus irmãos, como vocês acabou de ler
escutar eu lendo essa mensagem aqui agora. No versículo 6, Jesus pergunta àquele homem: queres ficação? Um homem do qual já havia 38 anos, enfermo, ali naquele tanque, vendo cada ano, creio eu, na minha conjectura, que esse anjo ele descia para movimentar aquela água naquele tanque de ano em ano. Tinha uma data específica para isso, no meu ponto de vista, na minha palavra, nas minhas palavras. E nesse dia, o que acontece? Esse homem ele já estava ali já há 38 anos, esperando por alguém jogar ele dentro daquele tanque, para que ele pudesse ser curado. Mas como aqui a palavra aqui mesmo diz que havia cegos, mancos e ressecados. Como Jesus Cristo manda ele pegar o seu leito, vamos acreditar que ele era um paralítico ali naquele lugar que não conseguia andar, mas sim conseguia se arrastar. Se todas as vezes que havia um movimento da água, por que aquele homem ficava distante daquele tanque? Se ele sabia, conviveu ali 38 anos, já sabia o dia certo e a hora certa que o anjo descia para movimentar aquelas águas. Por que ele não se aproximou daquele tanque? Jesus Cristo pergunta a ele: queres ficar sã? Primeira coisa que aquele homem faz é questionar. Jesus Cristo não perguntou nada a ele se alguém vinha, pulava na frente dele, se tinha alguém para ajudar ele, jogar ele dentro daquele tanque. Jesus Cristo só fez uma pergunta àquele homem: queres ficar são? Se a gente parar para observar, meus irmãos, a maioria das vezes, a maioria não, todas as vezes, Jesus Cristo ele envia os seus servos, as suas servas, para vir selecionar algo na nossa vida e nos faz uma pergunta: se a gente quer, o que a gente quer, como a gente quer. E primeira coisa que a gente faz é questionar aquilo que Deus nos perguntou, aquilo que Jesus Cristo nos perguntou. Jesus Cristo ele veio para selecionar os problemas. Ele não veio perguntar qual é o nosso problema. O nosso problema ele já sabe o que a gente está passando. Ele já sabe o que está acontecendo no nosso dia a dia. A palavra de Deus vai dizer que antes da gente abrir os nossos lábios, a nossa boca, Deus ele já sabe o que a gente vai falar. A palavra vai dizer que Deus ele contempla o nosso coração. Ele não contempla o que está de fora. Ele contempla o nosso coração. Ele sabe o que nós pensamos, o que nós imaginamos. Então ele não precisa da gente falar nada para ele, porque ele já sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. Ele só quer uma atitude minha e tua, como eu posso te dizer, uma iniciativa nossa. Então ele pergunta: queres ficar são ou que queres que eu te faça? Aquele homem, a primeira atitude que ele tinha que ter era falar: Senhor,
quero ficar são. E na mesma hora, aquele homem ia ficar são. Mas só que é muito fácil a gente primeiro tentar questionar, blasfemar. É muito fácil a gente contar a nossa história triste, o lado triste da história, né? Para poder ver se a gente consegue comover o coração do nosso próximo. Para poder ver se aquele nosso próximo vai ficar com pena da gente. Em vez da gente se levantar e tomar uma atitude, uma iniciativa na nossa vida, parar de ficar chorando, parar de ficar questionando daquilo de ruim que está acontecendo na nossa vida, muitas das vezes está acontecendo por causa da atitude nossa mesmo. Porque se aquele homem tivesse tomado uma iniciativa de cada vez que estivesse chegando próximo, o dia daquele movimento da água, ficasse na beira daquele tanque, eu acredito que quando tivesse o movimento daquela água, quando o anjo descesse e movimentasse, ele rolasse, ele ia cair dentro do tanque. Ele ia ser curado. Mas só que não. Era bem mais fácil ele ficar no acomodismo dele, ali afastado na beira da estrada, aonde havia o caminho, onde as pessoas subiam, que ali era caminho para o templo da Porta da Ovelha. Então ali ele pegava, achava o quê? Vou ficar aqui, porque vai passar um com pena, vai ter dó de mim, por ser uma pessoa deficiente na nossa linguagem de hoje, uma pessoa deficiente, não posso andar, vai ter pena, vai me pegar no colo e vai me jogar dentro do tanque na hora do movimento da água. Então era mais fácil ele ficar ali parado, meus irmãos. E é assim com a gente também, hoje em dia. É muito mais fácil eu ver alguém ir para a igreja e pedir para botar meu nome lá no livro de oração, no caderno de oração. Porque em vez de eu pedir para botar meu nome no caderno de oração, eu não me levanto do meu conforto, paro de ficar me prostrando no meu acomodismo e vou para a igreja também, em vez de eu pedir aquele senhor, aquela senhora, aquele jovem, para botar meu nome no livro de oração, eu peço ele para poder, quando ele for de ir para a igreja dele, ele passar na minha casa, me chamar que eu vou para o culto junto com ele. É muito fácil eu querer ficar no meu conforto, no meu acomodismo, enquanto tudo está muito bem para mim, e quando as coisas de ruim vêm acontecer na minha vida, eu pegar e pedir um, ou dois, ou três, que vá para o monte, que vai para qualquer outro lugar buscar a Deus, eu pedi para poder botar meu nome, o nome da minha família na oração. Ou então só querer ir buscar a Deus quando as coisas vão de mal a pior para a minha vida. Mas só que enquanto eu estou muito bem obrigado, eu não quero buscar. Eu quero ficar no meu acomodismo. É o que acontece hoje em dia, meus irmãos. Muitas das vezes as pessoas estão muito bem obrigadas, não querem ir para a igreja. Isso não é só ímpio, não. Evangélicos também, que estão dentro da casa do Senhor, mas só que estão prostrados no seu acomodismo. Eles preferem ficar sentado, muito bem obrigado, vendo sua televisão, ali no teu conforto, ou fazendo qualquer outra coisa, e quando te vê subindo para um monte, ou quando vê você indo para uma vigília, ou uma consagração, uma hora nona, ora por mim, porque só sabe pedir, em vez de levantar e te pedir para esperar para você poder ir junto, para ela poder ir junto contigo, buscar se fortalecer espiritualmente. Meus irmãos, estar doente, cego, coxo, ressecado, não é só fisicamente não, meus irmãos. Hoje em dia tem pessoas que enxergam, andam e não estão ressecados fisicamente, nasceram muito bem obrigados, mas só que na parte do mundo espiritual estão cego, coxo e ressecado.
porque não consegue achar o caminho para ir para a igreja, não consegue locomover as suas pernas para poder ir para a igreja, para o monte, não consegue levantar para poder interceder pela vida da sua própria casa, da sua própria família, ou até mesmo pelo seu próximo. Está cego, ressecado ou coxo não significa que você não pode andar, que você não pode enxergar, que você está prostrado em cima de uma cama e não pode sair dali. No mundo espiritual, as pessoas estão desse jeito. Fisicamente elas andam, elas enxergam, mas não conseguem fazer nada. Por quê? Não quer sair do seu acomodismo. Estão cedendo à vontade do inimigo, à vontade de Satanás. É isso que Satanás quer que eu e você faça. Que a gente caímos no nosso acomodismo. Que a gente paramos de buscar, paramos de perseverar, paramos de procurar crescer espiritualmente diante da presença de Cristo. E infelizmente a gente está ouvindo a voz de Satanás. E ele só está batendo palma a todo momento. A todo momento o Espírito Santo de Deus, ele desce, ele faz o movimento dele na minha vida, na sua vida, para que a gente possamos ser curado dessa enfermidade. Mas só que para isso vir acontecer, é preciso que eu e você saímos do nosso acomodismo e se arrastamos até a beira desse tanque e entramos dentro dessa água, para que a gente possamos ser curados, para que a gente voltamos a enxergar espiritualmente, para que a gente possamos voltar a andar espiritualmente, para ir para a casa do Senhor, para buscar um monte, para ir para a casa daqueles que estão precisando de uma oração, de uma intercessão na vida daquelas pessoas. Vocês sabiam que todas as vezes quando a gente ficamos fraco, coxo, cego, ressecado, é uma vitória para Satanás, meus irmãos. Porque aqueles que estão perecendo no mundo lá fora, acaba caindo em depressão, acaba ficando cabisbaixo, acaba desanimando, se enfraquecendo, e muitos deles acabam até falecendo. E é o que vem acontecendo comigo e contigo, meus irmãos. A gente estamos falecendo espiritualmente. Acorda para a vida, meus irmãos. Como eu também devo acordar para a vida. O anjo do Senhor está movimentando a água nesse tanque, para que eu e você possamos pular dentro desse tanque, descer sobre essa água e ser curado. E que o Espírito Santo de Deus possa nos usar como bênção em cima dessa terra e poder curar, poder salvar, poder libertar, expulsar esses espíritos demoníacos da vida dos nossos próximos. Foi para isso que Cristo nos chamou. Foi para isso que Cristo nos escolheu diante da sua presença. Saia do acomodismo. Siga Cristo. Não faça como aquele homem. Ele sofreu durante 38 anos. E a cura chegou para ele. E quando Jesus Cristo perguntou a ele se ele queria ficar são, ele foi argumentar com Cristo o porquê que ele não conseguia. Jesus Cristo não perguntou a ele se vir alguém para poder chegar e levar ele até aquele tanque. Jesus Cristo perguntou a ele se ele queria ser curado, se ele queria ficar são. E é assim nessa tarde, Jesus Cristo te perguntando: queres ficar são? Queres ficar curado? Quer sair desse acomodismo? Quer voltar a buscar? Quer voltar a perseverar?
Quer ficar forte espiritualmente diante da presença de Cristo? Quer voltar a profetizar? Quer voltar a ter revelação? Quer voltar a louvar através do Espírito Santo como você louvava? Mas para isso só depende de uma iniciativa tua. Precisa você se levantar, se erguer, bater a poeira dos seus pés e seguir adiante. Porque Jesus Cristo ele falou: vós farão obras maiores do que eu fiz. Mas para isso eu tenho que sair do meu acomodismo. Eu tenho que voltar a enxergar espiritualmente. Eu tenho que voltar a andar, a caminhar e fazer a obra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa me usar. Não esquenta pelo que os outros vão falar. Não importa o que os outros vão dizer de você. Porque é muito fácil ele chegar e falar que você caiu, que você se enfraqueceu. Isso é normal dele chegar e falar. Como aqueles judeus falaram daquele homem. Que Jesus Cristo mandou ele pegar o leito dele e andar. Eles não quiseram saber o porquê, como aquele milagre surgiu na vida daquele coxo. Mas eles queriam saber o porquê. O porquê que aquele que mandou ele levantar e pegar o leito dele, andar se era dia de sábado. Eles queriam saber daquilo que ele estava carregando, mas não aquele que fez o milagre na vida deles. Amém, meus irmãos? Então não se preocupa com o que vão falar. O porquê que Deus está te usando se você estava fraco espiritualmente. Por que Deus está te usando para revelar se você estava caído lá atrás. Mas lembra de uma coisa, que aquele que te levantou, aquele que te ergueu, ele é poderoso. Ele é o que faz o sobrenatural. Ele confunde os sábios. Então deixa aqueles que acham que eles sabem de tudo para lá. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, vai dizer: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam a sabedoria. O mal dos nossos irmãos que vivem ao nosso redor, sabe qual é, meus irmãos? Que eles querem saber de sinais. Em vez deles buscar um entendimento, a sabedoria de Deus, para que eles possam se aprofundar cada vez mais, crescer espiritualmente, não. Eles querem saber de sinais. E daí eles só vão ficando para trás, vão ficando fracos espiritualmente. Amém, meus irmãos? Não esquenta a cabeça com isso, não. O que importa é que Jesus Cristo chegou nessa tarde para perguntar o que queres. Queres ficar são? Aí só depende de você. Se você quer se erguer ou não. Fica com Deus e a paz do Senhor a todos. Eu peço a vocês que possam deixar o seu like, dar a sua curtida e, se for possível, compartilhe com todos seus amigos. Fica na paz, meus irmãos.